Sou o professor Rafael Santos, professor aqui do Singular. Sua aprovação começa por aqui. Hoje nós vamos ver o segundo tópico do concurso da PM Língua Portuguesa. A diferença entre texto literário e texto não literário. Como é que ele pode cobrar texto literário e texto não literário na sua prova? Na verdade, ele não vai, cobrar a diferença entre texto literário e texto não literário. O que ele pode fazer? Ou ele pega um texto literário e pede para você interpretar, ou ele pega um texto não literário e faz o mesmo. Só que nas perguntas interpretativas, ele pode muito bem mencionar, com base no texto, pode-se dizer que o mesmo fala de um texto literário, de um texto não literário, e aí a gente tem que saber as características de um texto literário e de um texto não literário, assim como os seus conceitos, para que a gente possa fechar qualquer hipótese de pergunta e não tenha nenhum tipo de surpresa na hora de fazer a prova. Vamos para o texto literário e texto não literário. Texto literário, texto não literário. Vamos para o conceito de texto literário e depois a gente faz algumas ponderações daquilo que mais importa. Olha só, texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal. Olha aí, pessoal, já tem que grifar essa parte pessoal, porque se faz uma linguagem pessoal, eu vou ter o quê? Verbos em primeira pessoa, eu vou estar falando em primeira pessoa, o eu, o eu ali. E volta em emoção, tenho que grifar emoção, porque os textos literários também vão trazer, de certa forma, uma poética, um lirismo, uma emoção. Se fala de emoção, se fala de sentimento, fala de mim, fala do meu eu, empregada de lirismo e valores do autor, ou do ser, ou objeto retratado. O texto literário é destinado à expressão com a realidade demonstrada de maneira poética, podendo haver subjetividade. Então, como é que eu faço para poder identificar um texto literário? Basta que eu verifique duas situações. Apresenta verbos em primeira pessoa, perfeito, já tem como base texto literário. Se tiver situações conotativas, figuradas, lembrando aqui, se palavras conotativas, palavras figuradas são aquelas que apresentam o sentido não real da palavra, eu tenho um texto literário. Então, olha só, características do texto literário. Apresenta verbos em primeira pessoa, tem uma característica de emoção muito grande, de poesia muito grande, e eu tenho que ter palavras no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Daqui a pouquinho a gente vai ver, vou colocar um texto e a gente vai descobrir como é que a gente faz para descobrir se o texto ele é literário ou não literário. Texto não literário. O texto não literário tem como marca a linguagem referencial. A linguagem referencial, a gente está dentro das funções de linguagem. A função referencial é aquela função baseada na informação. Então, toda vez que um texto passar uma informação para você, eu vou ter um texto não literário. Eu vou ter um texto baseado em algo extremamente imparcial, ou seja, eu não vou ter alguém que esteja falando aquilo, mas eu vou estar falando geralmente em terceira pessoa, eu vou dar uma informação em terceira pessoa, e por isso também é chamado de texto utilitário. Por que texto utilitário? Porque ele vai ter, de certa forma, uma utilidade. Toda informação tem uma utilidade para a gente. E o texto não literário, contudo, ele é marcado pelo retrato da realidade desnuda e crua. O que significa a realidade desnuda e crua? Ela vai estar apresentando palavras no seu sentido denotativo. O que é palavras no seu sentido denotativo? Palavras que exprimem a realidade. Aquela palavra, ela está ali e ela representa ela mesma, a própria realidade. Não tem um duplo sentido, ela não está fugindo de um contexto. E é possível tratar sobre o mesmo assunto nas duas formas de texto e apontar o tema ao receptor sem prejuízo da informação. Então, quais são as principais características do texto não literário? Apresenta palavras no seu sentido denotativo. 2, eu vou basear o texto em uma informação, aquele texto vai me dar uma informação, certo? E eu vou ter ali verbos em terceira pessoa, ou seja, verbos que vão apresentar uma situação extremamente imparcial. Lembrando, texto literário, texto conotativo, poesia, emoção, o eu, certo? E o texto não literário, contrário, uma informação, texto denotativo, ou seja, uma realidade que vai estar ali e ela vai estar sendo tratada de maneira imparcial. Aí eu tenho um texto, exemplo de texto não literário. História, seca,
fenômeno secular na vida dos nordestinos. Olha só, eu vou ler o texto, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas ponderações. A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que vem desde o século XVI. As duras consequências da falta de água acentuam um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador. Migração desenfreada, epidemias, fome, sede e miséria. E aí o cara te pergunta lá, com relação ao texto lido, pode-se dizer que ele é um texto literário ou não literário? Pensa comigo, texto literário ou texto não literário? Aí eu volto para o texto, peraí, esse texto me passou uma informação? Aí você fica pensando, peraí, não, esse texto falou do eu, ele falou com emoção, ele falou de poesia, ele falou com sentimento. Eu tenho uso de palavras no seu sentido conotativo, denotativo. Olha só, percebe que o texto ele vai passar o quê? Uma informação. Ele está falando o quê? Do Nordeste, está falando da vida de lá, em um determinado período da história, que é o século XVI. Isso é ou não é uma informação? Se é uma informação, pronto, é um texto não literário. Porque eu sei que o texto não literário ele é baseado no quê? Na informação, palavras denotativas, ou seja, no seu sentido real, e eu tenho uma imparcialidade ali de tentar, de certa forma, escrever. Exemplos de texto literário. Iasa Branca, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Olha o ano aí, 1947. Aí ele diz assim, quando eu olhei a terra ardendo, vou parar aqui. Vou parar. Porque na primeira linha do verso ali, quando eu olhei a terra ardendo, o que eu tenho que verificar? Olha o verbo lá, olhei. Quem olhou? Né? Que a gente chama de sujeito oculto, desinvencial, implícito, elisão. Né? Olhei, quem olhou? Eu olhei. Verbo em primeira pessoa. Pronto, já matei. Se o verbo está em primeira pessoa, nunca ele vai poder ser um texto, né, não literário. Por quê? Porque texto não literário não tem verbo em primeira pessoa. Mas o texto literário, sim, tem verbos em primeira pessoa. Provavelmente aqui vai ter uma emoção do autor ali, vai ter um sentimento do autor, e eu vou ter palavras em sentido conotativo. Vamos ver onde aparece todas as situações. Já percebi o verbo em primeira pessoa. Vamos ver o restante. Quando olhei a terra ardendo, vou parar aqui. Terra arde? Eu te pergunto, terra arde? Então, mas ele está colocando terra ardendo no sentido que é de sol quente, mas terra não arde. Terra não arde as coisas aqui na gente, né, em outras situações, mas terra ardendo não arde. Então eu posso ver aqui, né, essas palavras no seu sentido o quê? Conotativo, bateu. Verbos em primeira pessoa, palavras em sentido conotativo, certo? Que é o sentido figurado, fora do seu contexto, né? E a gente vai perceber ali, só o que está faltando é a emoção do autor quando ele constrói ali o texto. Vamos ver lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, olha aí o sentimento dele. Meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Ali ele exprime todo o sentimento dele lá. Meu Deus do céu, ai, olha a interjeição aí, olha a emoção. Meu Deus do céu, ai, ó, olha a interjeição é um sentimento, né, dentro das classes de palavras. Meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então eu percebo as três características, né, do texto literário, que é o quê? Palavras no seu sentido conotativo, a primeira pessoa, né, conjugada ali, o verbo em primeira pessoa, e o sentimento do autor. Pronto, aqui eu tenho todas as características de um texto literário. Eu trouxe um texto, né, para que a gente possa descobrir juntos se ele é literário e não literário, ou não literário. Vamos ler? Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Percebe que às vezes, só pelo título, eu já sei se o texto é literário ou não literário, correto? Mas a gente vai chegar lá. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, resto de sanduíche. Isso acaba proporcionando um frequente e lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja, São Paulo, 23 de dezembro de 1992. Então, olha só, o que eu percebo do texto? Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer com relação a texto literário e não literário? Está me passando uma informação?
Com certeza. Percebe que descuidar do lixo é sujeira? Ele vai explicar por que descuidar do lixo é sujeira. E isso vai ser uma informação inclusive de âmbito social, né? E percebes que eu tenho verbos ali em terceira pessoa, ou seja, mantendo ali aquela imparcialidade, correto? Sem chegar a quem, né? E eu tenho a informação, né? Palavras no seu sentido denotativo, palavras no seu sentido real. Logo, eu só posso classificar esse texto 1 como um texto o quê? Literário ou um texto não literário? Texto não literário. Por que não literário? Porque ele está sendo baseado ali na informação com todas essas características. Então, a gente finaliza por aqui, certo? E quando for na nossa próxima situação, nós vamos ver várias questões sobre texto literário, texto não literário, para que você possa verificar e classificar se o texto é literário ou não literário, baseado em todas essas características que a gente mencionou por aqui. Fique com a gente, venha para o simular, a sua aprovação começa aqui.